Olá, pessoal. Eu sou a Jéssica, esse é o IGG. Eu sou mãe de 2 filhos incríveis, um menino de 4 anos e um menino de 1 ano. E nesse canal eu falo sobre desafios da maternidade, sobre educação positiva, sobre enxoval, vlogs e diversos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você se inscreve aqui para não perder nada. E hoje eu quero falar sobre um livro que eu li que chama Crianças Francesas Não Fazem Birra. E eu moro na França, sou casada com francês e tenho meus 2 filhos, e o que eu aprendi é que isso não funciona com filhos de brasileira, porque meus filhos fazem birra, né? Mas eu achei que tem alguns pontos interessantes desse livro, e o primeiro ponto que eu quero falar é sobre o cadre. Cadre é uma palavra em francês que significa moldura e limites. E eu vou falar dessa palavra porque eu acho que essa ideia de uma moldura é interessante. Então eu vou falar de cadre nesse sentido de estabelecer limites na criação dos seus filhos. Então, como você pode construir esse cadre? E por que você tem que construir esse cadre? A primeira coisa que eu falo pra você é que se você não construir o seu cadre, se você não delimitar os limites que você quer pra criação do seu filho ou filha ou filhos, alguém vai fazer isso pra você. E se alguém precisa delimitar os limites, que seja a pessoa que conhece melhor a criança, que é você e seu parceiro, né? Que não seja, sei lá, a vizinha, a sogra, a prima, a avó, que seja você. Então, o primeiro passo, pega um papel e caneta e anota o que você quer pro seu filho a longo prazo. Porque eu sei que se eu falar o que você quer pro seu filho agora, se você é mãe assim de uma criança de 2, 3, 4 anos, você vai falar que meu filho me obedeça, que ele suba pra tomar banho sozinho, que ele coma sozinho sem que eu precise pegar a colher e ficar pondo na boca dele. Sei lá, que eu fique falando senta 1000 vezes. Eu entendo. Eu também sou mãe. Sinta-se abraçada. Mas para construir um cadre assim robusto, você precisa pensar um pouco a longo prazo, o que você quer para seus filhos. Vou dar o exemplo. Eu estabeleci isso na gravidez do meu primeiro filho, né? Eu pensei um pouco o que eu queria para ele. Aliás, foi nessa época que eu li esse livro. E eu falei, eu quero que meu filho seja feliz e gentil com os outros. Feliz e gentil, eram as coisas que eu queria. Então, eu ia fazer tudo nessa ótica, que ele seja feliz e gentil. E o resto é o resto. Enfim, o meu cadre vai ser moldado com limites para atingir o meu objetivo principal, que são filhos felizes e gentis. Entenderam? Tá, vamos lá. Então, o segundo passo, faça uma lista das coisas que são inaceitáveis para você. Gente, coisas grandes inaceitáveis. Então, por exemplo, aqui em casa eu falo 1000 vezes por dia pro meu filho que ninguém bate em ninguém nessa casa e que a violência é proibida. Violência é proibida, ninguém bate em ninguém. Ah, puxou o cabelo do irmão. Violência proibida, ninguém bate em ninguém. Ah, peguei o pé do irmão. Ah, entenderam? 1000 vezes, 1000 vezes. Mas isso é claro. E se pra mim é tão importante que a violência seja proibida, que ninguém bate em ninguém, eu não vou bater no meu filho, nem no meu cachorro, nem no meu marido. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tem que ser um pouco coerente. Então faça a lista do que para você é inaceitável, porque isso muda, né, de pessoa para pessoa. Talvez para você inaceitável seja que o seu filho, deixa eu pensar, fale alto com você, ou desrespeite você, ou desrespeite os idosos. Talvez isso seja inaceitável para você. Ou que, pensar, gente, muitas coisas. Que ele suje a casa, talvez isso seja inaceitável. Ou que ele bagunce, ou que ele quebre brinquedos. Depois você pode determinar as regras da casa e pôr em algum lugar onde todo mundo veja. E, gente, faça as regras com desenho, tá? Porque até sua criança aprender a ler, já era pra ele ter aprendido as regras faz tempo, né? Então, sei lá, ninguém bate em ninguém, ninguém puxa o cabelo de ninguém,
Eu respeito que a mamãe e o papai precisam de tempo para eles. Eu respeito que a mamãe tem um tempinho com o meu irmão, tem um tempo comigo. Eu respeito que eu tenho obrigações e eu preciso cumprir elas. Eu respeito que todo mundo precisa ajudar dentro de casa. Eu respeito que eu não posso xingar. Eu respeito que eu não devo gritar. Eu respeito. Gente, dá pra fazer uma lista bem grande. A questão é que quanto mais tem regras, mais é difícil da criança memorizar tudo. Mas enfim, eu acho que ter uma lista assim na geladeira ou na sala que a criança possa ver quais são as regras. E o mais importante, que a cada momento que ela põe o pezinho fora disso, cada vez que ela for violenta, você precisa lá e falar, né, qual é a regra e lembrar ela disso. Não adianta só pôr na geladeira e nunca mais falar sobre isso, né? Que a criança não vai entender que aquilo é uma regra clara. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Sejam claros nas regras, porque cérebro de criança é uma coisa inacreditável, assim. Eles entendem as coisas diferentes. Então, eu sempre falava pro meu filho, desde pequenininho, ninguém bate ninguém nessa casa, ninguém bate ninguém nessa casa. A gente foi no supermercado uma vez e ele me deu um chute na canela que eu falei, nossa senhora, que eu queria pegar ele e jogar pela janela do supermercado. Era no térreo, tá? Daí eu falei, meu Deus, meu filho, mas falei, ninguém bate ninguém nessa casa. E ele me falou, não estamos em casa. Se liga na cabecinha, se liga o que passava na cabeça dessa criança de, sei lá, 3 anos na época. Então eu falei, então tá bom, né? Acho que eu vou mudar a frase. Ninguém bate em ninguém. Vamos tirar o nessa casa, vamos ser mais simples. Bom, depois que você determinou o que é inaceitável para sua família e você determinou as regras da sua casa e você pode, né, fazer um cartaz, cartolina, a quarta dica que eu tenho é pense em todas as pequenas decisões e pesquise o que faz sentido para você. É lógico que se você tá grávida, talvez você não sabe nem quais são as decisões que vão mais para frente, mas eu vou te dar algumas coisas que você tem que pensar. Sei lá, você quer o seu parto normal ou cesárea? Estou falando de você, entendeu? Não estou falando o que a vizinha fez ou falou. Eu queria um parto normal, mais que cesárea, porque eu sou médica e eu sei, já vi muita cesárea e não tava afim. E fora que eu sei que tem benefícios para a criança. Mas, por exemplo, muitas pessoas me falaram de parto sem anestesia. E eu não quero, não quero sentir as dores do parto, não quero fazer sem anestesia. Eu sei que tem lado bom, mas eu pensei sobre o assunto e eu concluí que eu não queria pra mim. Mas é pra mim. Eu tenho certeza que tem muita gente que quer um parto maravilhoso sem anestesia, que deve ser lindo, e tem muita gente que, mesmo sabendo de todos os lados positivos de um parto normal, quer uma cesárea. Quem toma a decisão é você, tá? Não é a outra pessoa, é você. Tente se informar, né, pra tomar uma decisão inteligente, né? Não é pra você fechar no seu casulinho. Se informe, mas a partir das informações, pense em você e toma a sua decisão. Você vai querer amamentar? Se você quer amamentar, você vai amamentar por quanto tempo? Eu amo amamentação, tem 1000 vídeos de amamentação nesse canal, mas tem mulher que não se vê amamentando. Vida que segue, não é uma mãe ruim por causa disso, não é mesmo? Você vai querer a diversificação normal? Você vai querer uma diversificação BLW? Que mais? Você vai punir o seu filho? Se você vai punir o seu filho, você vai punir até que ponto? Né? Você vai gritar com ele? Você vai bater nele? É ilegal, tá? Aqui entre nós, é meio ilegal bater no seu filho, mas enfim, delimite até onde você vai. Tem muita gente, cada vez que eu falo que eu tenho uma educação positiva, vem uma pessoa e fala: ai, mas eu dou umas palmadas no meu filho e é bom dar palmada. Cada um sabe onde lhe aperta o calo. Mas que essa decisão seja sua, não seja nem um reflexo da sociedade e nem um impulso do seu corpo, seja uma decisão bem tomada. Nessas situações, eu vou bater no meu filho. Sou contra, né? Mas tudo bem. Nessas situações aqui, eu vou punir o meu filho, vou pôr meu filho de castigo. Seu filho vai dormir com você? Seu filho vai poder brincar com as gavetas, poder brincar com as panelas, vai poder ficar bagunçando os panos de prato, ele vai poder riscar a parede? Coisas a se pensar.
Eu não deixo meus filhos riscarem as paredes, mas eles bagunçam as gavetas todo dia. Meu filho de 1 ano, ele entra nas gavetas, tira todas as panelas, daí eu ponho as panelas, daí ele tira as panelas. Tem, aliás, algumas panelas no chão. Tem as gavetas de baixo é só de coisa de plástico mesmo. Ele pega todos os alimentos ali que estão fechados e tira e sobe e vira e faz uma bagunça. Mas riscar a parede, eu falei não. Mas tem uma parede no quarto de brinquedo que eles riscam. Então isso depende muito, sabe? Eu tinha uma amiga maravilhosa que, né, uma maternidade incrível, que pensava na maternidade dela e no filho dela, mas ela era contra a ideia do filho dela se sujar pra comer. Meus filhos, gente, nunca terminaram uma refeição sem estarem imundos. E ela não gostava dessa ideia. Muito que bem. Eram os limites dela, era o cadre dela. Maravilhoso. Ele vai poder assistir TV? Se ele vai poder assistir TV, quanto tempo de TV ele vai poder assistir? Quando? Gente, tudo isso se pensa e se baseia, sabe? Você assiste vídeo sobre isso, ou você lê sobre isso, você decide o que é melhor para o seu filho, o que você é capaz de fazer e você faz, né? O que ele vai comer? O que ele vai poder comer? Quando ele vai poder comer doce? Vai poder comer doce? Tudo isso você decide. É lógico, gente, é lógico, você vai recalcular a rota, né? Lógico, você vai moldando isso. Mas você precisa tomar essa decisão, porque senão essa decisão vai ser tomada sem você. Como tudo na vida. Para você não ficar à deriva e para você não ficar suscetível a conselhos alheios que não correspondem, sabe? Nem para você, nem para sua família. Vou dar um exemplo, gente. E é um exemplo assim, normalmente eu tenho todos essas atitudes muito bondosas, muita educação positiva, muito de não punir, não bater, mas vou dar um exemplo contrário. Eu, quando eu fiquei grávida e fui ter meu filho, eu ouvia muito uma amiga do meu marido. E ela era toda assim, maternal e tudo mais. E ela ficou me falando que a gente precisa acordar cada vez que o bebê acorda para acolhê-lo e pegar ele no colo, e nanar e dar o peito e enfim. E daí meu filho começou a acordar de 1 hora. Uma hora durante a noite. E eu dava o peito e ele só queria ficar comigo e ele acordava mesmo quando tava dormindo comigo. Não tinha solução. Estava o caos. E ela me falando que se deixasse ele chorar, isso dava danos neurológicos e blá blá blá. E assim foram meses. Até que eu falei, E daí de outro lado tinha um pessoal falando, tranca ele no quarto e deixa ele chorar até ele dormir. E eu assim, nossa, mas não quero danos neurológicos pro meu filho. Olha que eu sou médica. Daí, bem, eu fui pesquisar. E não é assim, né? Vários tons de cinza entre o branco e o preto. E eu concluí que eu tinha meu limite, eu precisava dormir, eu trabalhava, né, no dia seguinte, nos outros dias. Que se chorar desse dano neurológico, então talvez fosse melhor ele chorar 1 ou 2 noites e que aprendesse a dormir a noite toda, do que ele ficar chorando de hora em hora, durante meses. E foi uma decisão que eu tomei. Deixei meu filho, assim, usei um método, mas teve choro nesse método. E ele, depois de 4 noites, ele começou a dormir a noite inteira. E você vai falar, nossa, mas então ele aprendeu que ele não pode contar com você uma ova. Ele conta comigo pra tudo. Tanto que, hoje em dia, ele acorda e vai pra minha cama. Não tem essa de, nossa, traumatizou o seu filho. Então, eu estudei, eu vi o que eram essas teorias de dano neurológico, não é bem assim, e eu tomei a decisão, que é a minha decisão. E talvez a sua decisão seja, não, quero dormir com meu filho e eu quero que ele mame a cada vez que ele acordar e eu quero essa proximidade. E tá muito que bem. Se você pode dar isso pro seu filho, dê. Mas pra mim e pra minha família era impossível. E eu estou muito feliz de ter tomado essa decisão. Aliás, tomei quando ele tinha 11 meses. Deveria ter tomado quando ele tinha, sei lá, 4, 5 meses. Sim, já teria dormido mais vezes, né? E ter sido uma mãe mais descansada, que isso muda tudo também. Falei. Outra coisa também que eu acho é que a partir do momento que eu entendi que eu não queria punir meu filho e que eu estudei, que eu vi que eu não precisava, eu vi que não dá em nada, isso me deixou mais segura para situações onde as pessoas estão esperando que você vá punir seu filho. Então, várias vezes eu fui pro Brasil e meu filho fez birras monumentais, assim, de chorar, virar, dar volta e tal. E eu pego meu filho, ofereço um abraço, se precisa, e vou-me embora com ele chorando. Tranquila, fina.
Não vou bater nele só porque as outras pessoas estão querendo que eu tome uma atitude em relação à birra dele. Não vou. Se quiserem se quiserem me esculachar por causa disso, não importa. Porque a quem eu devo prestar contas é a mim mesma e a meu filho. As outras pessoas eu não preciso prestar contas. Enfim. Outra coisa também, porque você precisa de um cadro para não responder de forma inadequada a uma atitude do seu filho. Então, por exemplo, se você eu falo, sei lá, a violência é proibida. Cada vez que você bater no seu irmão, eu vou te distanciar do seu irmão. Você vai parar de brincar com ele, sei lá, algo assim. Se você não tem isso bem limitado, uma vez ele tá brigando com o irmão dele e você tá por aqui do seu trabalho, cansado, estressado e tudo mais, você vai gritar com ele, dar um sermão, bater nele, pôr ele no quarto, blá blá blá. E outro dia que você tá mais tranquila, você vai falar, ai, para de brigar, vamos brincar de pular corda. Entendeu? Pra criança, ela nunca sabe o que vai acontecer. Qual reação você vai ter, qual é a punição, é o imprevisível. Porque se você não tiver claro quais são os limites, você vai fazer cada vez o que te dá na telha, não é mesmo? Então, se enquadra, mulher. Por que delimitar o cadro e por que ter limites? Para você não cair nessa de negociação sem fim com a criança. Porque a partir do momento que você der duas respostas diferentes, seu filho vai ficar negociando com você. Eu já vi muita gente que é contra a educação positiva, que fala, tem que dar uns tapas mesmo, e blá, 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 blá. Só que na hora de falar um não bem falado, só dá pra trás. Então, vou dar um exemplo. Sei lá, meu filho quer comer um chocolate antes do almoço. Eu já tive situações, pra mim isso é um não. Não come doce antes do almoço. Já delimitei, tá na formação do meu cadro, tá lá bonitinho. Não come, ponto. Então ele fez um escândalo, porque ele queria. Então ficou frustrado, fez um escândalo e tudo mais. Eu falei, não. Tentei propor outra coisa, tentei negociar, dar uma opção. Usei das minhas ferramentas que eu tinha de educação positiva nesse momento. Ele continuou gritando e tudo mais. Falei, bom, tudo bem. E daí, nisso, já estive em situações que tem um outro adulto que começa a fazer um escândalo. E fica bravo com ele, gritar, e rolar, e brigar, e sermão. Assim, realmente, se meter à altura, né? Já fiz um vídeo, seja uma girafa, sai da situação, vai embora. Assim, vê de cima a situação, né? E já vi pais assim, brigar, isso, sabe? Humilhar a criança, começar a dar adjetivo, falar que a criança é muito chorona, que é brigona, que... sabe? Fazer todo o sermão pra depois dar o doce pra criança antes do almoço. Isso é educação? Isso faz sentido? Não, não faz. Não faz. Ou você compra a briga, escolhe a sua batalha e vai até o fim. Ou você nem entra na briga e já dá o doce de começo. Que é isso, gente? Então, enfim, não é porque é uma educação positiva que é uma educação permissiva. Porque você já delimitou no seu cadro. Quantas vezes falei cadro nesse vídeo? Várias, né? Pra entrar na sua cabeça que você precisa delimitar os seus limites e deixar o seu filho livre dentro desses limites. E a última coisa que eu tenho pra falar sobre isso, que o vídeo tá ficando muito longo, é você sempre pode remoldar. A partir do momento que você aprendeu uma nova coisa, você pode mudar um pouco o seu cadro. Se você aprendeu que, sei lá, você não tá nem aí que o seu filho risque a sua parede, ou que você tá precisando de uma decoração nova, você pode mudar um pouco as regras, entendeu? Você sempre pode mudar. Mas que isso seja uma decisão bem pensada em relação a você e sua família. Por exemplo, quando meu filho mais novo era pequeno, eu falei que eu não queria falar não à toa pra ele, pra guardar os nãos verdadeiros, sabe? Então, quando ele me pedia pra fazer alguma coisa, eu pensava, isso é perigoso pra ele? Se isso não é perigoso pra ele, eu vou deixar. Mesmo que faça sujeira, vamos dizer assim. Hoje, com 2 filhos, eu acho mais difícil essa regra. Então, assim, eu vejo primeiro se não é perigoso e agora eu vejo se não vai fazer muita sujeira, porque eu não vou ter tempo de lidar com tudo isso antes, né, de falar sim ou não. Então, já foi mudando um pouco mais, porque agora tem mais filho, fica mais difícil a dinâmica. Você vai adaptando. Você sempre pode readaptar
a única coisa que você precisa pensar sobre a sua maternidade. Porque quem falou que desse negócio de instinto materno e que você vai saber como fazer e as respostas, e todas as respostas da sua maternidade, bem, essa pessoa não teve filho, tá? Quem fala muito de instinto materno é porque ou não teve filho, ou tá causando um monte de trauma pro filho dela, mas tá dentro desse, estou seguindo minha intuição e vamos que vamos. Então não vai nessa, estude, pense e haja de maneira racional, olhando de cima pra situação, tá ok? Grande beijo, se você gosta desse tipo de conteúdo, like, compartilhar e assistir, maratonar os vídeos. Beijo, tchau!